Olá, meus segundos anos, como é que estão? Tudo bem? Mais uma aula de geografia para nós darmos continuidade a nossos conteúdos. Estamos trabalhando aí um novo conteúdo, certo? Espero que vocês estejam todos bem. Mesmo eu daqui, você daí, vamos tentar com certeza fazer as melhores aulas nos ensinos remotos, certo? Fazendo esse feedback, essa troca de aprendizagem, certo? Eu espero que vocês estejam aí acompanhando esses conteúdos, sempre buscando aí o ensino e a aprendizagem, desenvolver as habilidades e competências. É um prazer estar com vocês, certo? E vamos lá dar continuidade a nossos temas. Eu peço a vocês que sempre tenham aí o livro didático, que é a ferramenta muito importante para nós trabalhar nossas aulas remotas, certo? Onde vamos trabalhar o conteúdo propriamente dito, com análise de imagem, interpretação, gráfico, tabelas, certo? E fazendo esse feedback aí, certo? É importante essa ferramenta aí, certo? Vamos trabalhar a página 96, 97 e 98, certo? Vamos lá. Nosso conteúdo, como você já sabe, né? Vindo nas aulas anteriores, pedir vocês aí uma breve leitura. Vamos trabalhar os conflitos armados no mundo, certo? Como se originam esses conflitos, por causa de que, como as nações, países, né, se envolvem nesse meio aí, certo? É um prazer estar com vocês. Vamos lá, continuando, certo? Nesse feedback. Vamos lá. Certo? Os conflitos armados surgem a partir de países ou nações que envolvem, geralmente, assuntos políticos, econômicos ou grupos étnicos, certo? Vamos lá. Os países, nações, né? Por quê? Existem países que já têm uma independência, né? Que já responde por suas atitudes, e tem as nações, porque vai envolver ali vários países que geralmente tomam uma decisão que vai nortear um interesse de paz ou dar fim a um conflito, a uma guerra, certo? Muito bem, vamos lá. Geralmente, esses conflitos estão associados aos processos políticos, divergências políticas, território, domínios, né, de produção, seja de petróleo ou outro fim, certo? Ou então os processos econômicos, né? Hegemonia no processo econômico mundial ou local, depende do que se ocorre nesses conflitos, né, em cada região, certo? E os grupos étnicos, por quê? Geralmente uma região tem várias etnias, né? Se nós pegarmos ali países da África, né? Geralmente vários grupos se dividem ali para ter o domínio do território. E com isso se cria esses conflitos ou guerras, certo? Em outros continentes também, mas propriamente na África tem muitos esses conflitos étnicos, certo? Muito bem, vamos lá. Pessoal, como esses conflitos e guerra, certo? Guerras e conflitos armados, né? Como é que eles surgem? Por que surgem, né? Geralmente pode ser por uma ocupação estrangeira, né? Uma nação detém o poder sobre a outra, né? Com alguma finalidade, certo? De ter aquele domínio daquela região, certo? Ou por questões políticas, econômicas, ou outras formas, né? Mas esses conflitos geralmente é por desentendimento, né? Às vezes uma nação, certo? Um país quer invadir outro porque ele tem interesse nas riquezas desse país, certo? Ou esse país já tem mesmo, às vezes está com uma guerra interna, uma guerra civil, e esses países, né, como fazem aliança, eles têm poder de veto, né, de interferir, né? Geralmente esses conflitos devem ser intermediados pela ONU, né, mas nem sempre ocorre nesse formato, certo? Muito bem.
grupos de guerrilheiros, né? Por quê? Isso aqui ocorre em países que não têm uma política democrática muito, que não seja forte, né? Porque os países que não têm uma democracia muito consolidada, eles sofrem com esses processos aí. Porque se apresentam vários grupos e vão lutar contra o governo dominante, né? Porque o governo dita as regras e esses grupos guerreiam contra o governo para tomar o poder, certo? Geralmente são grupos separatistas para implantar um novo sistema de governo, certo? E propriamente o separatista, que está associado a grupos que querem um novo governo, independência de um país, né, que está em conflitos, ou que lutam por ideias diferenciadas do governo propriamente, de um presidente, de um primeiro-ministro, certo? Geralmente esse conflito se desenvolve nesses formatos de poder político, né? Quem está no poder dita as regras, certo? Muito bem, espero que estejam gostando da aula, vamos lá. E as causas da guerra, né? São o quê? Causas da guerra são múltiplas e interligadas, né? Por quê? Se eu digo múltiplas, nós estamos falando de multiplicidade, são várias, né? Interligadas, porque elas se ligam, né? Estão ligadas, porque geralmente uma nação, eles entram em acordo para intervir num país que esteja em conflito, geralmente, certo? E isso ali eles vão buscar estabilizar aquele país que está com guerra civil, ou então ter o domínio do território, porque às vezes são áreas produtivas, diamante, petróleo, certo? Que tem algum interesse, certo? Geralmente se envolve esse processo aí, certo? Muito bem. Vamos lá. E aqui nós vamos citar alguns desses aí, certo? E temos quais os tipos de guerras muito interligadas, né? Que muitos se deram no século XXI agora, certo? E outras são mais antigas, certo? Alguns vocês talvez não conheceram aí, devido como a geopolítica ela busca muito também esses fatos históricos para entender os dias atuais, ela vai relatar esse processo histórico também, certo? É o processo geopolítico, geografia. Associa a geografia dentro da história, certo? E o processo da sociologia, uma interdisciplinaridade, certo? Muito bem. A Guerra do Afeganistão, ela ocorreu a partir de 2001, que foi um grupo que se apresentou no Afeganistão como um grupo contrário ao governo atual no Afeganistão, que fica no Oriente Médio, certo? E ali eles promoviam um grupo guerrilheiro, chamado também de terroristas, que lutava por suas causas, certo? Também ditado como, visto como o Talibã, né? Que era um grupo, certo? O grupo do Talibã que tem um regime de perseguir pessoas ocidentais, né? Eles têm mais a cultura voltada para o Oriente. E geralmente quem fosse de outras nações, mais propriamente norte-americanos, eram perseguidos e mortos, certo? Pelo sistema do Talibã, e mesmo quem não apoiasse eles também, certo? Ele teve seu domínio ali por Osama Bin Laden, que era seu líder supremo, né? Que dominou aí esse conceito desse poder, desse grupo extremista, né? Aí por vários anos, certo? Até ele ser capturado, certo? E foi capturado e morto pelas forças dos Estados Unidos, certo? Muito bem, vamos lá. Os conflitos entre árabes e judeus, certo? Aqui é uma guerra, vamos dizer, um conflito já de muitos anos. Ela surgiu a partir da década de 50 ali e foi se desencadeando há várias décadas e até hoje não é um assunto resolvido, certo? Por quê? Eles disputam território, certo? Esse conflito ele surgiu desde 1956 até os dias atuais, certo? Por quê?
não houve um acordo de paz ainda. Sempre está na mídia, nas redes sociais, sempre se fala desse conflito. Por quê? É uma causa muito difícil de se resolver entre eles, né? Outras nações, a ONU, outros países já tentaram resolver essas questões, mas ainda não botaram em prática, certo? Sempre fica a discussão, mas ainda há esse conflito, ainda nos dias de hoje, muito bem. E a Primavera Árabe, né? Que foi uma guerra civil que ocorreu em vários países, na Líbia, na Síria, na Arábia Saudita, em vários países, para derrubar vários governos, certo? E nesse conceito, na Síria, como era para implementar uma democracia, né? Um governo que já estava no poder há mais de 30 anos, mas se desencadeou uma guerra civil, certo? E essa guerra civil na Síria é a luta pela democracia. Ela se iniciou em 2010 e ainda hoje está em conflito lá, porque tem os apoiadores do governo que está no poder e a população que advém, que quer obter o poder, certo? E aí ficou esse conflito entre povos da mesma nação, certo? Muito bem. A guerra do Iraque, por quê? Foi uma guerra que foi muito comentada no mundo todo, né? Foi a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Por quê? Os Estados Unidos invadiu com o intuito de desmanchar o arsenal, né, de armas químicas, mas na verdade não existia armas químicas e houve interesse pelo petróleo, certo? Geralmente tem algum interesse aí dentro desse meio, certo? Ela ocorreu em 2003 com os Estados Unidos tomando o poder no Iraque, certo? Muito bem. Vamos lá. E o conflito na Crimeia, que é o mais recente desses aqui, um dos mais, né? Que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, certo? A Rússia invadiu a Crimeia porque 90% da população da Crimeia era de pessoas russas, certo? Sendo que o território pertence à Ucrânia. Aí houve esses conflitos, até hoje se tem desavença ainda, não cessou, mas ainda há rumores de guerra ainda, certo? Muito bem. E também o Estado Islâmico, né? Perseguição aos cristãos, né? O Estado Islâmico é um grupo muito violento, né? Que surgiu ali entre o Iraque, a Líbia, esses países que foram invadidos, né? E ficaram sem governo. E esses grupos foram tendo poder, ficou forte, né? No auge de 2014, 2015, 2016, até eles serem um pouco desinstituídos e hoje tem uma pequena representação, mas ele dominou bastante aquela região ali do Oriente Médio, certo? Perseguição aos cristãos, intolerância à religião muçulmana. Quer dizer o quê? Se você não apoiasse os muçulmanos, seria contrário ao regime do Estado Islâmico, certo? É muito importante que a gente saiba desses assuntos, porque eles trazem até os dias atuais, conflitos mundiais, certo? E nós vamos entendendo a geopolítica atual, certo? Foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado desse conteúdo e vamos lá dando continuidade. Obrigado, até a próxima.